Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galera, meu nome é Thiago Lima, sou professor de Física e vou resolver esse circuitinho elétrico aqui com vocês. Olha só. No circuito da figura abaixo, a diferença de potencial em módulo entre os pontos A e B é de quanto? Simplesão, diretão pra gente resolver. Primeira coisa, galera, vamos identificar qual é o caminho da corrente elétrica aqui, né? Para que a gente possa resolver. A partir dos nossos pontos de potenciais, eu sei que esse ponto aqui eu também posso chamar de ponto A, correto? Chamo de ponto A. O ponto B, posso chamar ele aqui, ó, de ponto B. Aqui em cima eu também posso chamar de ponto B. Do outro lado, eu não posso chamar de ponto B. Toda vez que eu passo, né, por um resistor, eu tenho que trocar esse ponto. Então aqui, por exemplo, esse ponto aqui, que são os nossos pontos de potenciais, eu vou chamar de C. E aqui embaixo tem que ser o ponto C também, né? Porque nesse intervalo aqui, ó, nesse pedaço, não tem nenhum resistor. E lá do outro lado? Lá do outro lado, galera, se aqui eu chamei de ponto A, tá vendo? Ó, esse pedacinho aqui foi chamado de ponto A. Quando eu vou caminhar nesse meu circuito, nós percebemos que todo esse ramo aqui, ó, ele não tem uma saída, né? Então a corrente elétrica proveniente daqui do 5, ó, ela desce, né? Ela se divide nessa bifurcação. Porém, quando ela chega nesse ponto A, não tem para onde ela ir. Então significa que esse resistor aqui, ele está em curto-circuito. Ele está em curto-circuito, ele não vai funcionar, porque a corrente elétrica, como eu falei, ela se divide, né? Ela desce aqui e por aqui, porém, quando ela passa por esse resistor de 4 kΩ sentido A, sentido ponto de potencial A, ele não tem saída, ele para por aqui. Então, curto-circuito, né? Então, quais eu vou considerar? Eu vou considerar apenas esses três aqui, certo? Então tá, pessoal, nós temos aqui esse novo circuitinho, né? Eu tirei aquele que está em curto-circuito. Qual é o próximo passo? Ele está pedindo qual é a diferença de potencial, né? Então, para que a gente descubra a diferença de potencial, eu vou utilizar o URI. Então, U é igual a R, resistor equivalente, vezes a corrente total. Mas antes disso, eu preciso calcular a resistência equivalente. Quando eu tenho dois resistores, e esses dois resistores eles estão ligados em paralelo, que é este caso aqui, eles estão em paralelo, eu vou fazer a resistência equivalente deles é R, o valor de um deles, dividido por N, correto? E quando eu fizer isso, esses dois resistores eles vão se transformar em um resistor só. E depois ele vai ficar em série com esse resistor aqui. Então eu posso escrever uma expressão direta e um pouco mais rápida, fazendo o quê? Fazendo o seguinte, eu vou considerar que, vou fazer aqui embaixo, o meu resistor equivalente. Em paralelo, lembra que eu falei para vocês? Eu pego um deles e divido pela quantidade, são 2 kΩ, então é 2.000 quilo, né? Quilo é 1.000 dividido por 2, mais o resistor de 4.000. Então eu vou ter uma resistência equivalente aqui que vai ser de quanto? Isso aqui vai dar 1.000 mais 4.000, então eu tenho 5.000 ohms. Beleza? 5.000 ohms é o nosso resistor total. Qual é o próximo passo agora? Eu posso encontrar qual é a corrente elétrica, né? Porque eu sei que lá em cima, ó, eu tenho 5 volts, né? Eu tenho 5 volts sendo distribuído, mas que chegam nesses pontos A e B aqui, serão diferentes, né? Na verdade, não nesse ponto aqui, né? Aqui será o meu ponto A, né? Ó, vamos colocar aqui novamente. Ó, aqui será o meu ponto A. Aqui será o meu ponto B. Aqui é B. B. C. Ponto C.
ponto C e ponto C. Então, lá do meu ponto A, eu quero descobrir qual é a diferença de potencial que eu tenho, né? Então, eu vou utilizar esse recurso. Vou descobrir qual é a corrente elétrica que flui nesse meu circuito. Para descobrir essa corrente elétrica, eu vou utilizar o seguinte, URI novamente, né? 5, né? Igual. A minha resistência equivalente ela é 5.000 vezes a corrente. Então, a minha corrente aqui, ela fica quanto? 5 dividido por 5.000, né? Então, 5 dividido por 5.000, esse 5.000 eu vou escrever ele assim, ó, 5 vezes 10 a terceira. 5 dividido por 5 vai dar 1. Esse 10 a terceira eu vou jogar ele para cima, ele vem com sinal negativo. Isso aqui em ampere. Essa daqui é a corrente que flui nesse meu circuito. Mas eu quero a diferença de potencial, né? Então eu vou utilizar URI novamente. Só que agora eu quero a diferença de potencial entre os pontos A e B. Quem está entre os pontos A e B? O meu resistor de 4 kΩ. Então eu vou usar esse resistor. Então eu tenho U é igual a R vezes I novamente, só que agora U. O R é 4.000 vezes a minha corrente. Esses 4.000, pessoal, eu vou escrever ele diferente. É 4 kg, não é? Então eu vou escrever ele em notação, ó. 4 vezes 10 a terceira vezes a corrente, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, qual o valor que eu vou encontrar aqui? O meu U, deixa eu só subir um pouquinho isso daqui. O meu U vai ser quanto? 4 volts. Certo? Porque esse 10 a terceira, ele vai ser cancelado com esse 10 a menos 3. Porque na multiplicação a gente soma os expoentes. Então, 3 menos 3 vai dar 0. Todo número elevado a 0 é 1. Beleza, galera? Então, qual é a nossa alternativa aqui? Letra B. Certinho? Valeu, pessoal. Até mais.